E eu casei com o Roberto, que foi uma celebração linda. 12 casais puderam dizer sim. E já, graças a Deus, dia 12 de outubro agora de 2012, nós completamos 3 anos de casados. Quando eu cheguei na ICM, eu não era Alexia, eu era Alexander. Desde pequeno, no caso pequena, eu tinha dentro de mim esse desejo de colocar para fora o que eu sentia, no caso de me vestir como mulher. Só que pela minha fé de experiência católica, eu achava que isso não estava certo e que eu tinha que guardar isso para mim. Vindo para a ICM, eu fui me soltando mais. Eu fui vendo que eu tinha uma igreja onde eu poderia ser eu mesma. Nós chamamos o Espírito Santo, fica conosco, transforma o nosso coração nesta noite. O Senhor... Então, à medida em que nós vamos vivendo numa comunidade que tem claro essa missão, né, de desconstruir esses paradigmas religiosos, sociais, passamos a nos amar mais, a nos respeitar mais, percebendo a beleza dessa diversidade, né? Eu acredito que as igrejas cristãs vai chegar um momento da história que elas vão ter que se abrir para a homossexualidade, para a transexualidade. Eu sei que eu não vou ver, mas eu sei que eu estou fazendo parte desse processo, eu sei que eu estou abrindo portas. E há uns 2 meses, mais ou menos, eu comecei o curso de teologia, para daqui 3 anos, se Deus quiser, ser ordenada, talvez a primeira reverenda transexual do Brasil. Solta a sua voz. Ó Espírito de Deus, vem, vem e fica aqui e passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem, vem e fica aqui.
dance floor. See, cause that's where the party's at and you find it. A criação evangélica vem desde muito pequeno. Nasci num lar cristão, né? Eu já vim evangélico desde berço. Eu nasci num lar evangélico, propriamente dito nas Assembleias de Deus. Nós estamos na zona leste de São Paulo, na região do Tatuapé, para conhecer uma igreja evangélica que se autodenomina como inclusiva. A principal bandeira deles é aceitar a homossexualidade. Essa não é a primeira igreja desse tipo aqui em São Paulo, mas ela vem de uma espécie de franquia que começou no Rio de Janeiro. Lá já há 6 templos, além de outro em Belo Horizonte. A maioria dos fiéis que frequentam essa igreja são evangélicos que vêm de outras igrejas mais tradicionais. Quase todos os meus tios são pastores, minhas tias missionárias. E sempre cresci acreditando, né, que era errada a homossexualidade, que era pecado. Eu tinha uma namorada na igreja. Eu cheguei a ter relacionamentos com mulheres. Me descobrir homossexual, eu sempre soube que eu era diferente. Mas, assim, eu digo que foi por volta dos meus 17, 18 anos que eu tomei a consciência e falei, não, isso é meu mesmo, isso não vai mudar. Fui até uns 19 anos, 19, 20 anos, até eu chegar ao ponto de olhar e falar assim, não tem mais como mais ficar aqui. Comecei a ter um conflito muito grande, porque eu não queria chegar em cima de um altar e pregar aquilo que eu não vivia. Entendeu? Aí eu, assim, chutei o pau da barraca, digamos, entendeu? Estou condenado ao inferno mesmo, então, como diz a expressão. 300 convidados celebram a união entre 2 homens, 2 pastores evangélicos. Marcos Gladstone e Fábio Inácio são fundadores da Igreja Contemporânea Cristã, criada para abrigar um rebanho rejeitado pela maioria das religiões. Ele falou, vamos numa igreja cristã, evangélica. Eu falei, como, cara, que eu vou? Eu, homossexual, eu vou numa igreja? Não, essa é uma igreja diferente, é uma igreja sem preconceito. Fundada há 3 anos, a igreja já tem 3 filiais no Rio e reúne cerca de 500 fiéis. Os cultos e as crenças são parecidos aos das igrejas evangélicas tradicionais. O sexo, por exemplo, só é permitido em uma relação estável. No passado, Fábio foi pastor em uma igreja tradicional e chegou a ficar noivo de uma mulher. Eu conflitava a cada dia, porque eu nasci assim, procurei de todas as formas me libertar, fazia jejum, fazia oração, eu fazia tudo. Ao assumir e defender a homossexualidade, eles despertaram a fúria de muitos evangélicos. Todos os dias chegam dezenas de mensagens com ofensas e ameaças, mas que parecem não assustar. Como no Brasil o casamento gay não é permitido, os pastores assinam hoje um contrato de união estável e viajam para a Bahia em lua de mel. Na volta, inauguram mais 2 igrejas aqui no Rio. Eu estou realizando um sonho que é de todo mundo, né, assim, de poder crescer, né, assim, encontrar a pessoa que ama e casar-se com ela. Todas as igrejas, a homossexualidade é tabu, assunto proibido. Em todas? Nessa não. A Igreja Cristã Contemporânea nasceu no Rio de Janeiro há 3 anos, reúne 500 fiéis por lá e decidiu começar a sua expansão pelo Brasil por Minas Gerais. Os fundadores da igreja são os pastores Marcos e Fábio, gays assumidos. São os primeiros dirigentes evangélicos casados no Brasil. Amor e fidelidade, não só com Deus, como também com a nossa igreja. Os 2 foram criados dentro de igrejas evangélicas. Eu comecei na Assembleia de Deus com meu tio, que é pastor, saí da Assembleia e fui para a Universal.
Lá na Igreja Universal, cheguei a assumir várias igrejas, mais de 5 igrejas e tudo, mas eu já sabia desde a infância que era gay. A vida era difícil. Os dois eram chamados de doentes e obrigados a passar por tratamentos de cura para o homossexualismo. Passei pelo sal, passei por várias coisas, correntes, subi monte, desci monte, fiz de tudo para tentar me libertar da questão da sexualidade. Mas afinal, a Bíblia condena os homossexuais? A Bíblia não condena a homossexualidade. Foram interpretações errôneas no sentido de afastar os homossexuais. E por que Belo Horizonte, pastor? É uma cidade que existem muitos evangélicos. Assim, dentro dessas igrejas, existem muitos homossexuais, foi o que a gente descobriu. Márcia Santos, lésbica, é a pastora escolhida para dirigir a igreja na capital. Eu tenho chamado do Senhor, então assim, quando o Senhor chama, eu não hesito. Não vou dizer que eu não vou. Então eis-me aqui. O cabeleireiro Guilherme está feliz na nova igreja, onde participa dos cultos acompanhado da mãe. Foi na casa deles que os mineiros fizeram as primeiras reuniões. Eu aceito meu filho, amo meu filho do jeito que ele é. Graças a Deus, muito feliz. O historiador André Sena e o bailarino Fábio Santos não se desgrudam. Trocam carinhos sem parar. Se conheceram dentro da igreja e hoje estão juntos. A primeira proposta dela é a aceitação, não da promiscuidade, mas da homossexualidade saudável e cidadã. Essa é a nossa proposta. Um dos pastores tem história muito parecida com a de seus fiéis. Ele foi noivo de uma mulher e pastor da Igreja Universal por 4 anos. O ponto mais forte para mim foi quando uma pessoa da igreja chegou e falou pastor, existe algo diferente de mim. Eu falei, o que é, meu filho? Eu olho para os rapazes de uma outra maneira. Eu não poderia estar ali em cima, enganar as pessoas, porque eu já sabia que eu era homossexual. Após entrar para a Igreja Cristã Contemporânea, casou com o fundador dela e hoje eles têm 2 filhos adotivos. Para o pastor, a única diferença entre a igreja dele e as evangélicas tradicionais é a aceitação de homossexuais. Nós usamos a mesma Bíblia, os louvores são o mesmo. A única diferença é que a Igreja Contemporânea, ela trata a homossexualidade como algo normal. No entendimento dele, discriminar homossexuais com base na Bíblia é culpa de uma interpretação errada. Pergunto se eles não fazem uma leitura diferenciada considerando apenas o aspecto da sexualidade. Ele alega que há comportamentos que já foram recriminados por religiosos, mas que deixaram de ser ao longo do tempo. Se você pegar a Bíblia dentro de um contexto histórico, você vai ver, por exemplo, que a mulher ela não poderia fazer nada dentro da igreja, não poderia falar. Se existia uma pessoa que teria um defeito físico na pele, ela não poderia chegar também nem próximo ao altar. Antes de funcionar neste templo, a igreja atendeu o público de São Paulo por 3 meses em um salão de festas improvisado. Integrantes vêm distribuindo material sobre a igreja em points gays e apostam em outras atividades, algumas já feitas no Rio, para atrair mais fiéis. A gente tem atividades que tem como encontro de casais, né? Encontro de solteiros, né? A gente tem atividades no Rio, tem com os filhos dos homoafetivos. A gente tem atividades com os filhos, culto infantil, tem a balada gospel, tem cine pipoca. Porque o que sobra para o gay é somente balada, noitada, festa. Não existe nada voltado. Se você procurar um programa voltado para a família homossexual, não existe. Com o objetivo de acabar ou pelo menos diminuir o preço, a 15ª Parada do Orgulho GLBT entra na Avenida Paulista com o tema Amai-vos uns aos outros, chega de homofobia. Há quase 9 anos,
As pastoras Lana Holder e Rosânia Rocha vão participar da parada com um outro objetivo. As duas querem evangelizar o público gay. No início de junho, Lana e Rosânia fundaram a igreja da cidade de Refúgio. Em pouco tempo de existência, a comunidade já conta com mais de 50 fiéis. Embora a aceitação do público tenha sido positiva, elas assumem que sofrem retaliações por diversos meios de outras igrejas. Dispostas a cristianizar todo tipo de pessoa sem distinção de cor, credo, raça e orientação sexual, elas dizem não acreditar mais no valor político da parada gay. Segundo Lana, a história do encontro é muito bonita, mas perdeu o motivo original. Durante entrevista a um site, a pastora disse que a maioria dos homossexuais fora da igreja pensa que Deus não aceita essa condição. Por isso, o caminho muitas vezes pode ser as drogas e a prostituição. Para ao menos tentar afastar o público desses males, Lana e Rosânia criaram um plano de evangelização antes da festa. Juntas com outras instituições religiosas, elas querem mostrar que é possível conciliar a religião e a homossexualidade. Aí entrei, irmão, tava lá ela, uma irmã e duas irmãs dela que também são lésbicas, uma maldição na família, e um irmão dela que também é homossexual. Irmão, Deus preparou o momento. Eu comecei a falar, Jesus salva, Jesus...